Olá, olá, queridos, olá, amigos, graça e paz, irmãos, em Cristo. Estamos aqui em mais uma live, hoje especial, hein? Hoje eu vou falar sobre a importância de estudar teologia, tá? Eu vou falar sobre esse tema, mas eu queria que você já entrasse aí, você que está aí. Eu resolvi fazer essa live agora de tarde, tá? Lá por umas 3 e pouca, 4 horas, quando eu resolvi fazer essa live. Qual o objetivo? Mostrar para você a importância da teologia. Tem muita gente contra a teologia, tem gente que ele não entende a teologia. E eu queria explicar para você como é importante e eu quero dar meu testemunho pessoal. Se não fosse teologia, estudar a palavra de Deus, talvez eu não estaria aqui para dar esse depoimento. Porque quando eu comecei a estudar, eu tinha 6 meses de cristão. Aliás, eu já estudava teologia antes, sem saber que eu estudava teologia. Né, gente? Eu já, a primeira semana de convertido, eu já fui frequentar a escola bíblica dominical. E estudar na escola bíblica dominical é estudar teologia. Depois de 6 meses que eu estava na igreja, me batizei, eu entrei para o curso teológico, o básico de teologia, que naquele tempo, o básico era de 4 anos. Eu estudei na Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, a ETAD. Isso lá para 1986, mais ou menos, porque em 85 eu me converti. Em 86 eu entrei para teologia, para o curso de teologia da ETAD. E eu fiquei nesse núcleo, que a ETAD é de Campinas, de São Paulo, e tinha um núcleo na minha igreja. Então eu fui incentivado a participar e entrei e fiz o curso completo. Eu fui, durante o período que eu estava estudando, eu fui coordenador do núcleo, depois eu fui monitor, que era uma espécie de professor do núcleo, fui secretário, fui coordenador e nunca mais eu saí do seminário, pelo contrário. Depois eu montei o meu próprio curso de teologia, isso anos depois, que depois eu fui fazer o bacharel pelo seminário Siloé, né? Onde eu mando um grande abraço para o meu reitor, meu amigo, pastor Jorge Mendes, tá? E então eu fiz o curso básico, depois fiz teologia, depois fiz algumas especializações. O que eu quero dizer com isso? Que se não fosse a teologia, talvez eu não estaria aqui hoje, porque a teologia é a base, a teologia é o alicerce. Aí tem gente que acha assim, estudar teologia fica frio. Quem estuda teologia fica formalista. Quem estuda teologia fica descrente. Nada disso, pelo contrário. Quem estuda teologia fica mais afiado na palavra. Quem estuda teologia fica mais afiado na palavra. Eu quero te orientar, eu quero te incentivar, eu quero dizer para você que é importante você fazer um curso básico, depois o médio, depois o avançado, depois pós-graduação. E nunca é tarde para começar a estudar, meu irmão. E hoje em dia está muito mais fácil. Quando eu comecei a estudar teologia, a gente tinha que comprar livros. Os livros, a gente tinha que ir lá na CPAD comprar os livros, ou então pegar emprestado. Não tinha computador, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada disso. A gente, para estudar, tinha que se esforçar. E hoje, tem que se esforçar também, mas hoje você tem uma condição melhor. E aqui em cima, eu coloquei o link do nosso Instituto Bíblico Vida com Deus, IBVD, Instituto Bíblico Vida com Deus, é um instituto bíblico
que veio para revolucionar. Eu tinha, né, nós tivemos a formatura aí da última turma do Seminário de Teologia Encontro com Cristo, e agora nós estamos lançando o IBVD juntamente com o bispo André Leal e o pastor Fabrício. Nós três estamos nesse empenho. Então, deixa eu falar para você por que você deve estudar teologia. Eu até falo para os meus alunos o seguinte: você não deve, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, parar de estudar. Ah, formou, pegou o seu certificado, tirou foto com beca, tal, muito bacana? Sim, agora você tem que prosseguir, você tem que avançar, você não pode parar de estudar, você tem que continuar a estudar. Por quê? Porque o poço é fundo, as revelações são profundas. Ninguém, mas ninguém pode dizer que é especialista completo em Bíblia. A Bíblia tem vários segmentos, a Bíblia tem vários canais que eu vou dizer, várias ramificações, né? De várias áreas. Então tem gente que ele é bom em arqueologia, outro é bom em geografia, o outro é bom em escatologia, o outro é bom em antropologia, e vai por aí fora. Mas você não pode dizer que você sabe tudo. O conselho que eu dou para quem está começando ou quem quer estudar é você saber de tudo um pouco. Tudo bem, você não pode ser leigo nas matérias, mas existe uma matéria, ou duas no máximo, que você precisa se aprofundar mais. Você precisa se especializar. Você precisa ter conhecimento naquela área. Até quem é pregador, até quem é palestrante. Eu vejo pessoas cometendo o erro dele querer saber tudo, dele querer falar de todos os assuntos, né? E acaba ele não conseguindo expressar, desenvolver bem aquele assunto. Então, o conselho que eu dou para quem está estudando teologia e quem quer ser um grande palestrante, um pregador da palavra, um ensinador, é você se preparar para uma matéria específica. Quando pensar em você, quando falar no teu nome, vai pensar naquela matéria específica. Por exemplo, fulano de tal, estou precisando para alguém falar de evangelismo e missões. Quem que eu vou chamar? Fulano de tal. Né? Se você está aqui já, bota lá um ok aí, estou aqui participando, ouvindo. Então, se você é especialista em Antigo Testamento, vão te chamar para isso. Se você é especialista para falar da geografia, você conhece tudo de geografia, então você vai ser requisitado, vai ser chamado para falar sobre geografia. Então, cada um precisa ser especialista na sua própria área de atuação, tá certo? Até a pregação, por exemplo, tem gente que ele é bom na pregação temática, ele desenvolve bem o sermão temático. O outro desenvolve bem no sermão textual, tá? E vai por aí fora. Mas você precisa achar, tá? Aonde é que você é especialista, onde você se cai bem, onde você fala bem, onde você desenvolve bem. Então, tem uma coisa que as pessoas falam sobre a teologia, de forma muito errada. Por exemplo, eu não vou estudar teologia porque a letra mata. A Bíblia diz, ele ainda cita o texto, que a letra mata. Mas, na verdade, querido, não é a letra do conhecimento da palavra de Deus que mata, não. Não é a Bíblia, a palavra de Deus que mata. Quando a Bíblia diz a letra mata, mas o Espírito
vivifica, o apóstolo Paulo estava fazendo uma alusão às leis do Antigo Testamento. As letras da lei do Antigo Testamento, as ordenanças do Antigo Testamento, matam. Quer dizer, então o que é a letra? Na verdade, os escritos antigos, o Antigo Testamento. Qual era? Olho por olho, dente por dente. Quer dizer, então, a lei era tão severa que matava. Mas o Espírito, ou seja, o Novo Testamento, o Evangelho de Cristo, vivifica, que dá vida. Então, Paulo está fazendo uma distinção. A letra é o Antigo Testamento, é a lei de Moisés. E o Espírito é a nova aliança. O Espírito é o Evangelho de Cristo. Então, as pessoas confundem. Eu não quero estudar. Mas quando você lê a Bíblia e estuda os textos, você já está estudando teologia. Talvez você não foi num seminário de teologia, você não frequentou uma sala de aula, mas você estuda teologia porque você vai no culto de ensino, você vai no culto de palavra, você vai lá na escola bíblica. Então, de qualquer maneira, você está estudando teologia. Desde o momento que você estuda Deus, o que é teologia? É estudar Deus. Teologia é saber sobre Deus. É falar sobre Deus. Então, isso é teologia. A própria palavra teologia significa isso. Então, quando você fala, eu nunca fiz teologia na minha vida, é um erro que você está cometendo. Você já fez teologia e você faz teologia. Desde o momento que você estuda sobre Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, né? As matérias da teologia sistemática, você, obviamente, está estudando sobre Deus. Então, isso é teologia. Então, não erre. Não pense que você não estuda teologia, porque você estuda teologia. O que está faltando, talvez, é você fazer um seminário, é você ir para um curso, é você se especializar, é você pegar o seu diploma. Pastor, eu não quero diploma. Diploma não vai me levar a nada, não vai me... Querido, preste atenção. Os profetas no Antigo Testamento, eles, para serem profetas, eles estudavam nas escolas dos profetas. Está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que Eliseu era um chefe, era um professor, era um líder da escola de profetas, um dos líderes na época de Eliseu no Antigo Testamento. O Elias foi aluno, o Eliseu foi aluno de Elias e Eliseu foi professor de outros alunos. E a Bíblia fala, né, bem claro, lá no capítulo 6, aliás, no capítulo 4, dá para a gente já saber, de segundo Reis já está escrito, uma mulher viúva dos filhos dos profetas, ou seja, dos alunos dos profetas, clamou Eliseu dizendo. Então, o Eliseu era um professor de profetas. No capítulo 6, quando o machado caiu na água, de segundo Reis, a Bíblia fala que ali era uma escola de profeta e estava pequeno o local. E aí alguém teve uma ideia para ir pegar madeira para ampliar o espaço aonde os alunos estudavam para serem profetas. Então, todos os profetas do Antigo Testamento passaram por uma escola de profetas. Então, não adianta você querer ser um pastor, um pregador, um missionário, uma missionária, um evangelista, sem você querer participar de uma escola de profeta, de teologia. Por isso, o nosso Instituto Bíblico Vida com Deus
tem essa proposta. Tanto presencial como online, você pode estudar teologia, sem falar dos nossos cursos de capacitação teológica em áreas específicas que você precisa desenvolver. Por exemplo, a área de pregadores. Você quer melhorar a sua performance como pregador. Você quer melhorar a sua performance. Então nós temos o curso para pregadores. Já temos o curso, já tivemos a primeira aula e podemos desenvolver isso na tua igreja ou então em outros cursos. Outra coisa que eu quero te falar nós agora, dia 23 agora, de forma presencial e online, nós vamos ter o curso de aperfeiçoamento, né? Ou de capacitação, melhor dizendo, curso de capacitação para ensinadores. Você que é professor de escola dominical, você que quer ser um palestrante, você que quer desenvolver melhor a arte de falar em público, você que quer desenvolver a arte de transmitir melhor a palavra. Existem muitas técnicas, existe muita maneira de você melhorar. Eu já sei falar. O fato de você falar algumas palavras não quer dizer que você domina as técnicas. E sem falar, a teologia, eu acho que uma das matérias mais importantes na área da teologia, sabe qual é? Uma das matérias é a hermenêutica. É a hermenêutica. A quem fala, quem domina a hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto, porque você tem que dominar, você tem que saber o que o texto o que vem antes, durante e depois do texto, para você dominar aquela interpretação, saber o que está dizendo. Você tem que saber quem escreveu, por que escreveu, onde escreveu, qual circunstância, qual a economia da época, qual tipo de roupa que se usava na época, qual a língua que foi escrito aquilo. Isso faz parte da hermenêutica. Você tem que ter uma hermenêutica, uma exegese, saber a língua que foi escrito, né? Todos os requisitos para fazer uma boa interpretação. Quer ver uma coisa que muita gente erra quando eu dou aula sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo? A pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. E quando eu dou aula sobre essa matéria, uma das coisas que eu faço questão de mostrar é quando a gente vai falar sobre os símbolos do Espírito Santo, eu costumo ensinar os alunos que o Espírito Santo é fogo, pomba, água, vento, sabe? Fogo, essas coisas são símbolos do Espírito Santo. E não significa que é, né, por exemplo, o fogo. O fogo não é o Espírito Santo. Tem gente que acha que o Espírito Santo é fogo. Então, muitas músicas, muitos louvores, muitas pregações são feitas, baseadas, mostrando ou querendo insinuar que o Espírito Santo, ele é fogo. Entendeu, querido? O Espírito Santo não é fogo. O símbolo do Espírito Santo é fogo, porque o fogo purifica, o fogo queima, tá? O fogo se alastra. Então, existem simbologias para poder mostrar o que o Espírito Santo faz. Né? A gente fica pedindo, muita gente, né? Me queima com teu fogo, né? Derrama o fogo. E a gente vai ver muita coisa dentro dessa área. Por exemplo, quando os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar,
quando eles receberam o Espírito Santo, a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Está lá em Atos capítulo 2. As línguas não eram fogo de verdade. Se você for ler lá, você vai ver que as línguas não eram fogo, porque senão queimava todo mundo. O texto está claro e está dizendo, línguas como que de fogo, e não eram línguas de fogo literal, eram línguas repartidas como que de fogo. Deu para me entender como é que funciona? Então você precisa ter cuidado na hora da leitura. O que eu aconselho é que você tenha várias versões da Bíblia, para você poder até fazer comparação. Então a Bíblia fala, foram vistas línguas repartidas como? Parecida, idêntico a fogo, mas não era fogo. O vento. Veio um vento veemente e impetuoso. Aliás, perdão, veio um som, olha só, o som, o barulho, como um vento, não era um vento, mas o som parecia que era um vento. O som tinha uma aparência de vento, mas na verdade não era vento. O som parecia, né? Eu ouvindo assim, ó. Minha esposa trouxe um café aqui para mim agora, aqui, ó. Eu estou tomando aqui. Inclusive, não sei se dá para ver aí, ó, com a caneca que eu ganhei do pastor Almir, viu? Do pastor Almir aqui, ó, quando fez 10 anos na igreja dele. Pastor Eli, pastor Almir, eu preguei lá nos 10 anos da igreja, ele me deu essa caneca aqui, muito bacana. Eu estou usando todo carinho, pastor Almir. Um café maravilhoso. Então, veja bem, o vento tinha um som, como aqui está ventando aqui, ó, por exemplo, tudo lá de fora, eu achei aqui melhor, mais apropriado, está ventando aqui hoje. Então, o som tem barulho, então era um som como de um vento. Outra coisa que você tem que entender, veio um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Então, o que estava ventando lá naquele lugar? No cenáculo? Não estava ventando. Não tinha vento nenhum. Mas o barulho que foi feito tinha a impressão que era um vento. Viu? Deu para entender como é que funciona? Bom, e o Espírito Santo, pastor, é pomba? Também não. O grande problema do cristianismo e da teologia errada que as pessoas estudam é que eles, vamos dizer assim, materializam o que é espiritual e espiritualizam o que é material. Né? Materializa o que é espiritual e espiritualiza o que é material. Então, na verdade, o espírito não é pomba. Mas por que a gente usa a pomba como símbolo do Espírito Santo? Outro dia, eu contei já numa aula minha, que eu estava até numa igreja ministrando, era de dia, e de repente, dentro da igreja entrou uma pomba. E por acaso era branquinha. E os irmãos se maravilharam e disseram uns para os outros que era o Espírito Santo que estava visitando a igreja. Quando, na verdade, não tem nada a ver com o Espírito Santo. A pomba é um símbolo do Espírito. Embora, se você não sabe, pomba é um animal perigoso. Ele tem doenças, contrai doenças. Entendeu? Mas por que é o símbolo? Porque é manso, porque é dócil, porque é inocente, né? Pombo geralmente não ataca ninguém, não agride, entendeu? Então,
Por isso que o símbolo é o pombo. Aí vamos ver na Bíblia. Vamos ver na Bíblia. No capítulo 3, versículo 11 em diante, de Mateus, quando Jesus foi batizado, logo saiu da água. E o Espírito de Deus veio sobre ele em forma corpórea de pomba. Então, olha só o texto, como diz. O Espírito de Deus veio em forma corpórea de pomba. Ou seja, olhando assim, quem estava vendo aquela cena, qual era a imagem que eles estavam vendo? Algo parecido como uma pomba. Mas era pomba? Claro que não. Não está escrito na Bíblia que era pomba. Está escrito como. Então essa aula de hoje é para te mostrar que muitas vezes você está equivocado em algumas coisas. Você está equivocado em algumas colocações. Eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. O nosso instituto, IBVD, Instituto Bíblico Vida com Deus, veio para mudar a tua história na área da teologia. Nós vamos trabalhar a teologia prática, a teologia bíblica, a verdadeira teologia, que não fica escondendo nada na manga. Nós vamos passar tudo para você, nós vamos te ensinar tudo. O nosso material para aulas presenciais são riquíssimos, de altíssima qualidade. São livros. Você vai receber livros que você vai estudar, né? Será aulas uma vez por semana, mas serão aulas fantásticas, com material didático de excelente qualidade, tá bom? E presta atenção, por isso que estudar teologia é algo importante. Estudar teologia é algo fantástico. Eu me fascino com a teologia. Eu, quando estudo geografia, então, geografia é uma matéria excelente, você consegue entender, né, vários fatores climáticos, né, a questão, os lugares montanhosos, as planícies, né, vários lugares, os rios, as cidades, a importância de você estudar cada cidade. Então preste atenção numa coisa, teologia é algo fantástico e não deixa ninguém frio não. Eu nunca me esfriei com Deus porque estou estudando teologia, porque descobri uma coisa aqui que me escandalizou. E tem gente que fala assim, quem estuda teologia muito cedo se desvia. A palavra de Deus não faz mal para ninguém, meu irmão. A minha mãe já dizia quando eu era criança, quando a gente corria da coça, né, ela dizia, pé de galinha não mata pinto. Significa o seguinte, palavra de Deus não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. Quer ver outra coisa errada que as pessoas falam, por exemplo, em relação a Elias, quando Eliseu pediu porção dobrada do Espírito, tem gente que acha que essa porção dobrada era do Espírito Santo. Mas se você for ler o texto lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, você vai ver que o Eliseu pediu que o Elias concedesse a ele porção dobrada do espírito dele, ou seja, da ousadia, da intrepidez, da coragem de Elias, e não do Espírito Santo. Ninguém tem porção dobrada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem uma medida só para cada pessoa. Ele não tem, o Espírito Santo não vem uma porção para um e duas para o outro. Não. O Espírito Santo tem uma dosagem só.
derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel 2, 28. João 3, 34. Deus não dá o espírito por medida. O espírito dele não é por medida, ou seja, eu vou dar mais para um e menos para o outro. Não, é tudo uma coisa só. O Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Essa é a grande verdade da palavra. Então, queridos, essa live, eu quero te mostrar a importância de estudar. Nós estamos invadindo o Brasil todo com uma mensagem poderosa. Você pode fazer por correspondência. A gente usava o termo correspondência, né? Hoje é online. Você pode estudar e nós vamos te mandar material, vamos te mandar subsídios, né? Bíblicos, teológicos para você. Você vai estudar do seu smartphone, no seu computador, no seu notebook, em qualquer lugar que você tiver. É fantástico hoje a facilidade de nós levarmos a palavra mais longe. Então, qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, você pode estudar conosco. IBVD, Instituto Bíblico Vida com Deus. Se você quiser, faça uma pergunta aí e nós vamos estar. Entre em contato, deixa o teu WhatsApp. Nós vamos entrar em contato com você para que você possa estudar conosco. Outra coisa importante, se você é escritor, tem muito material, mas não tem onde editar o teu livro, o seu livro. Você não tem como fazer, não sabe como fazer, nos procure. Nós vamos editar o seu livro de uma forma que você vai poder pagar. Nós temos a condição de fazer uma tiragem pequena para que você possa ter o seu livro na tua mão e você começar a trabalhar com o seu livro. Então, até 100 livros, tá? De 100 livros para cima, a gente faz. Outra coisa, eu faço livro, eu publico o seu livro através de uma pregação. Você prega uma pregação, uma palavra, e eu transformo aquilo em livro. Tá? Se você quiser, me procure. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Me dá só o teu áudio ou vídeo. Só isso. E eu vou transformar a sua palestra, a sua pregação em livro. Deus tem nos capacitado, Deus tem nos orientado sobre muita coisa e eu quero passar para você. Eu quero mandar um abraço aí para os nossos diretores do nosso curso de teologia, IBVD, Instituto Bíblico Vida com Deus, Bispo André Leal, Pastor Fabrício, a diretoria do nosso curso. Você pode nos procurar. Quem quiser entrar em contato comigo, entre pelo WhatsApp 21 982 38 5748. E aí nós vamos ter todo o prazer de divulgar, de passar, de te informar. Se você quiser receber mensagens também, de vídeos e de áudios, eu mando uma mensagem para você, de fé, de coragem, de ousadia. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e vamos chegar lá. Eu quero amanhã a gente poder fazer outro vídeo e a gente está divulgando aí a palavra de Deus. Até lá, até o próximo. Obrigado por você assistir. Graça e paz.